Eu gostaria hoje, o tema que foi me dado, tá muito alto, tá muito baixo, como que tá? Tá bom? Ai, boa. O tema que foi me dado é: sobre ti, ele será glorificado. Então repita comigo: sobre ti. Obrigado. Diga assim: sobre mim, ele será glorificado. Acho que é melhor assim, né? Boa. E a palavra do Senhor para nós hoje, você que trouxe a poderosa palavra do Senhor, abra comigo aí em 2 Samuel, capítulo 7, que é a palavra que vai permear o tema desta noite, aquilo que Deus quer trazer para nós nesta noite. 2 Samuel, não é a primeira, 2 Samuel, capítulo 7, Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Hã? Achou? 2 Samuel. Vai lá, Bruna, de novo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 26. Eu vou esperar quando a Bruna achar. Quando a Dani achar, a gente inicia, hein? Essa poderosa palavra do Senhor. Se você que não trouxe a sua Bíblia hoje, próximo sábado, traga a sua Bíblia física assim, ó, desse jeito. Você vai ver o poder de Deus. É diferente, hein? É diferente do celular, é diferente do tablet. É sobrenatural o negócio. Amém? Oh, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 26. E o texto diz assim: o teu nome será exaltado para sempre, e dirão: Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá na tua presença, porque fostes tu, Senhor dos exércitos. Calma aí, porque foste tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste esta revelação ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Então o teu servo teve a coragem de te dirigir esta oração: sim, Senhor, és tu que és Deus, as tuas palavras são verdade, e tu disseste ao teu servo esta boa palavra. Consente, pois, em abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça sempre na tua presença, porque és tu, Senhor, que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Deixa ela aí que a gente vai usar bastante também. Através dessa palavra que o Senhor quer abençoar as nossas vidas. E nós lemos um texto onde Davi está ali dirigindo a oração ao Senhor, que é o Senhor que disse, que é o Senhor que prometeu. E ali ele está nesta oração, ele está acreditando. Ele falou: Senhor, quem é o teu servo? Eu não sou ninguém. Eu sou um pequenino, literalmente. Davi era bem pequenino. Acabou, Adalto? Brinca não, meu. Davi era pequenino. Davi era um dos menores. Inclusive, vamos a partir de Davi trabalhar esta noite de hoje. Davi, um dos 7 filhos de Jessé, escolhido para ser rei de Israel. E se a gente pegar na história de Davi, como que Samuel elege ele rei, eu já fico arrepiado só de lembrar essa história. A palavra diz em 1 Samuel, capítulo 16, que estava lá Samuel, profeta de Israel, para proclamar Davi rei. Mas enquanto ele ia proclamar Davi rei, existia já um rei em Israel, que era Saul. Como que ele vai proclamar um outro rei com um rei lá poderoso, forte, cheio dos exércitos lá? Ele falou: isso não vai dar certo, Senhor. Mas o Senhor falou: vai até a casa de Jessé, que lá eu te escolherei um entre os filhos de Jessé para ser rei de Israel. Samuel foi com um cajado de óleo, chegou lá. Samuel falou para Jessé: cadê os teus filhos? Apresente eles aí que eu vou edificar um rei sobre Israel. Jessé ficou todo orgulhoso, mandou logo o filho mais velho, o primogênito, forte, alto, bonito. Não sou eu, tá? Calma, é outro. Era Abinadab, formiga. Abinadab. E aí Samuel olhou e falou: é ele, com certeza é ele que vai reinar sobre Israel. E aí quando Samuel falou: Senhor, é ele? O Senhor falou: não, o homem vê a face, mas o Senhor vê o coração. Olha que maravilha. Hoje nós estamos aqui, como o irmão trouxe na semana passada, que Deus escolhe os improváveis.
Aqueles que o mundo fala, não tem jeito. Lá em 2012, lá que eu ficava muito louco, tirava a camisa no meio da rua, ele falou, meu Deus, esse não tem jeito. Aí Deus fala, é esse. Então falou, não é esse bonitinho não é esse perfeitinho não. Pode vir um outro. E vem Abinadab, vem Sama, vem Eliabe. Nenhum dos três, ele falou, tem mais? Tem. Foi mais 4 lá, chegou. Não são esses. O Senhor falou que não é esse. Tem mais algum? Ele falou, calma aí, já foi os 7, os melhores já foi. Tem um pequenininho lá, bonitinho, mas é fraquinho. Manda vir. Quando o Senhor viu Davi chegar sobre a sala, ele falou, unge, é este. Uau. Cara, uau. O Senhor, olha, eu não queria falar isso, mas o Senhor é louco mesmo. Escolheu o mais fraquinho, que estava lá, excluído, ignorado, trabalhando enquanto os outros comiam. Estava lá escondido, o Senhor falou, é esse que eu quero. Quando o Senhor olhou para os olhos de Davi, ele viu no interior de Davi um coração puro e agradável a Deus. E sobre a vida deste homem, eu elenquei algumas características que são muito semelhantes com a nossa. Assim como eu era um improvável mesmo, como o irmão trouxe na semana passada, mas o Senhor me escolheu, o Senhor escolheu Davi. Como diz Romanos no capítulo 11, no versículo 29, os dons e os chamados do Senhor são irrevogáveis. E quando o Senhor chama uma vez, por mais que já tinha um rei ali na ocasião, ele falou, é o Davi que será rei. E Davi, rei em Israel, mas tinha que aguardar o reinado de Saul, teve que conviver com aquele rei que já tinha perdido o Espírito do Senhor. E uma característica de Davi, Davi era pastor de ovelhas. E o que isso diz para nós nesta noite? Davi era trabalhador, Davi era humilde e Davi era disponível. Enquanto seus irmãos estavam lá, gozando ali de um banquete preparado, porque vinha uma autoridade de Israel, Davi estava lá excluído, Davi estava lá pequenino. Muitas vezes assim a nossa vida, a gente está lá na simplicidade da nossa vida, muitas vezes a gente nem sabe porque Deus nos chama, muitas vezes as pessoas falam que Jesus nos ama, mas a gente não sabe por quê. Mas uma característica fundamental que Davi tem, que nós, se não temos ainda, nós precisamos ter essa capacidade de estarmos disponíveis, de estarmos sempre em atividades, de estarmos trabalhando. E Davi era este homem que estava lá tirando as ovelhas da boca do urso, do leão, salvando ali, trabalhando nas coisas do seu pai. E quando o seu pai chama ele é eleito rei sobre Israel, um improvável, ninguém imaginava aquilo. Então, para a nossa vida fica essa lição: se coloque à disposição, trabalhe, persista. Mesmo que você não consiga ver os frutos daquilo, mesmo que as pessoas não reconheçam isso, continue trabalhando, seja no seu cotidiano, seja na sua vida profissional, seja o melhor profissional no seu trabalho, seja uma pessoa que as pessoas, possa contar contigo, seja num grupo de oração, seja no movimento que você faz parte, seja na sua casa, seja essa pessoa disponível, que trabalhe em silêncio, não esperando méritos, não esperando as coisas, mas que está ali, humilde, constante, trabalhando, insistindo, persistindo, não desistindo. E uma hora Deus te elege, uma hora Deus, ou melhor, Deus está te elegendo e Deus está te olhando sempre. Independente das pessoas ou não falarem isso, Deus está de olho em ti. Amém? Outra característica de Davi, e aí logo quando ele é eleito rei de Israel, a vida dele não mudou da água para o vinho. Ele já não foi apossado num trono, já gozou das benesses de um rei, mas muito pelo contrário. Ele teve que conviver com Saul e o povo de Israel estava em guerra contra um dos maiores inimigos do povo de Deus, que se chama eu anotei aqui, os filisteus. Fala comigo, filisteus. Filisteus foi um dos inimigos terríveis do povo de Israel, e logo quando Davi é eleito rei, o povo de Deus estava em guerra, Duda. O povo de Deus estava em guerra. E nesta guerra, quando Davi é eleito rei, o seu pai falou assim, seus irmãos estão lá na batalha, vai lá, leva alimento para eles. E aí lá vai Davi, franzininho, fraquinho, chegou lá com os alimentos. Quando ele chega lá, tinha um soldado de mais de 3 metros de altura, ô Henrique, poderoso, falando assim, cadê? Não tem homem em Israel? Não, ninguém vai me enfrentar. Cadê? Não tem ninguém. E o povo lá, acanhado, aflito, cabisbaixo. E Davi olhou aquilo e falou assim, não é possível. O povo de Deus, o exército eleito do Senhor, cabisbaixo, desistiram da batalha. Davi foi e enfrentou o gigante Golias. Outra característica fundamental de Davi, a coragem, a obediência
e a humildade. É ou não é coragem, obediência e humildade? Seu pai falou para ele levar alimento para os seus irmãos em guerra. Imagine, ele já era rei, mesmo assim ele estava obedecendo seu pai, mesmo assim ele estava servindo seus irmãos. É ou não é humildade? Sim ou não? Além da humildade, ele foi na coragem, ele chega lá, tem um homem enfrentando todo mundo, guerreiro, forte, ele lá, franzininho, ele falou, isso não está certo, isso está errado, eu vou enfrentar isso. Ele fala, tem homem aqui em Israel, e ele se coloca para lutar com Golias. E essa história, essa passagem é conhecida de todos nós. Davi, com as pedras, ele pega, lança sobre a cabeça de Golias, e ele derruba o gigante, e Israel vence a guerra contra os filisteus. E é isso que precisa na nossa vida, esta coragem, essa ousadia. Mesmo que o mundo diga para nós que nós não temos poder, mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que tudo pareça que nós vamos perder a batalha, que nós não vamos conseguir vencer, o Senhor vem nos ensinar nesta noite que é preciso enfrentarmos, a dificuldade em nossa casa, é preciso enfrentarmos o alcoolismo que fica na nossa casa, que muitas vezes a gente está desesperado e a gente não consegue mais saber como que vai ter paz em casa, na família. Muitas famílias em frangalhos, como se fosse um Golias lá dentro, onde a bebida alcoólica reina, onde a droga reina, onde o desemprego reina. Talvez esse seja o gigante que está assolando as nossas vidas, e muitas vezes nós não temos coragem porque a gente já apanhou demais, que muitas vezes essas circunstâncias, esse contexto que nos ronda, parece que é maior do que nós. Mas hoje o Senhor tem falado para nós hoje, se Ele elegeu Davi, um rei pequenino, franzino, Ele está nos elegendo hoje para assumirmos o nosso cajado, a autoridade, o cetro real, para enfrentarmos essas dificuldades em nossas vidas, em nossa casa. Se há um desemprego, que nós clamemos a Deus aqui nesta noite, para que esse desemprego caia, assim como Golias caiu. Que se for uma enfermidade, que esta enfermidade ela não tenha o poder de nos afligir, do poder de nos derrubar, mas que nós hoje nos levantemos como homens e mulheres renovados na palavra do Senhor, para jogar a pedra sobre este gigante, para vencermos. O Senhor fez de nós vitoriosos, o Senhor fez de nós homens e mulheres capacitados. Não podemos ficar na prostração, não podemos dar ouvido ao que o mundo diz. Como diz na palavra do Senhor, quando o Senhor estava caminhando, aquela multidão comprimindo Ele, e aí Ele cura aquela mulher, aquela hemorragiza, é assim que fala? Tá bom, é isso mesmo que vocês entenderam. Ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Ele cura aquela mulher, mas ainda tinha Jairo. Marcos capítulo 5 fala pra gente que Jesus estava caminhando, e aí chegam até Jairo, que pediu para que Jesus fosse até ele, e ele chega lá em Jairo e fala, não incomodes mais o mestre, não incomodes mais, a sua filha morreu. E muitas vezes o mundo faz isso conosco. Não adianta mais ir lá no Jovens Sarados, não adianta mais ir lá no grupo de oração, não adianta mais ir lá na Santa Missa, pois já era, o seu pai foi, você perdeu o seu pai para o álcool, você perdeu a sua família para a droga, você perdeu o seu filho, você perdeu essa batalha, porque agora é inflação, agora é desemprego, você não vai conseguir ir na faculdade, acabou, e o mundo fica jogando isso pra gente, e a gente recebe essa carga, a gente recebe essas mensagens, a gente vai abaixando a cabeça, mas não, o Senhor que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele falou, não temas, crer somente. E Ele visita a casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Assim deve ser na nossa vida. Se o mundo fala pra gente que não tem mais jeito, que não dá mais, ou consigo mesmo, com você mesmo, fala assim, Senhor, eu não consigo nesse ponto, eu não consigo na sexualidade, eu não consigo na minha vida, eu não consigo parar com a droga, eu não consigo parar com o álcool, eu não consigo parar na ser vergonhice, eu não consigo, eu quero. O Senhor fala para nós nesta noite, insista, persista, sobre ti a glória dele se manifestará. É necessário nós nos colocarmos no nosso lugar, se posicionar. Se na sua casa ninguém reza, você que tem que rezar. Se no seu trabalho ninguém busca a Deus, você tem que buscar a Deus. Se no seu desemprego as pessoas falam que você tem somente que mandar currículo, você vai mandar currículo orando. Você vai reagir a isso tudo. O problema é que muitos de nós perdeu a fé, a esperança, desistiu. Dá ouvidos ao YouTube, ao Instagram, à TV, mas não dá ouvidos à palavra do Senhor. Prefere ouvir o que o mundo diz para nós, que não dá, que não tem jeito, mas não ouve a palavra do Senhor, não se posiciona, não busca oração, não liga um Frei Gilson, não faz nada, não vai ter mesmo vitória. As coisas não vêm do céu, né, Juninho? Amém, Juninho. E Davi tinha essa característica
de buscar, de enfrentar o gigante. E Davi conviveu com a perseguição no seu reinado. Empossado rei, ele enfrenta Golias, o povo entra em júbilo, começa a glorificar a Deus, mas ainda assim tinha dentro do povo de Deus pessoas que invejavam Davi. Quem é esse? O próprio Saul, que o povo começou a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10 mil? Como? 10 mil? Acertei, Daniel? Glória. A pessoa começou a cantar e aí o Saul ficou louco de raiva, de inveja dele. E aí Davi teve que conviver com tudo isso. Não bastava um gigante, não bastava ser ignorado em casa, ainda tinha o povo de Deus ainda perseguir ele. Parece a gente, pô. Não é assim na nossa vida? É. Muitas vezes é assim. E às vezes começa a servir ao Senhor, se fala, agora as coisas vão fluir. Aí as pessoas dentro da igreja começam a perseguir e falam, isso daí é fogo de palha. Isso daí não vai durar muito. Isso daí tá querendo se aparecer. Ô, cadê o Marcelo? Olha lá ele lá. Começaram a fazer aposta com você, não foi? Esse daí vai durar 30 dias, daí não dura uma semana. É assim. Parece que a gente se posiciona com Deus e a gente pensa, agora vai fluir. E às vezes o próprio povo de Deus começa a perseguir. E Davi teve que conviver com isso também. Conviver com as pessoas perseguindo, invejando ele. Ele querendo fazer as coisas certas para o povo querendo perseguir ele. Que loucura é essa? E muitas vezes é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente convive com isso e a gente tem que superar isso. Tem que entender que quem nos chamou não foi o povo, foi o próprio Deus. Muitas vezes a gente para e nesse bloqueio. Para porque, nossa, eu pensei que na igreja seria diferente. Eu pensei que as pessoas iam me acolher. Eu pensei que as pessoas iam ser colaborativas, que iam me ajudar. Aí se não for, vai parar, vai desistir? A Deus falou assim, o seu chamado é irrevogável, eu fiquei sabendo disso, obrigado, mas está muito difícil, o pessoal é muito chato, e para. Imagina se Moisés fizesse isso. Olha que loucura. O povo enchendo o saco dele, ele falou, quer saber de... E Moisés era poderoso, hein, Daniel? Que o Senhor falou, se você quiser, eu mando todos eles queimar, só fico você, a partir de você. Ele falou, não. O povo é chato mesmo, mas vamos lá, é esse que o Senhor escolheu. E deve ser assim na nossa vida também, insistir, a característica do intercessor. Se colocar na brecha, mesmo que as pessoas persigam, mesmo que as coisas não fluam do jeito que a gente pensa que vai fluir, mas não, Senhor. Se o Senhor me chamou, se é aqui que é para eu estar, eu vou ficar aqui. Eu não vou reinar os filisteus, eu vou reinar o povo de Israel. Se é aqui, eu vou reinar, mesmo que esse povo seja de cabeça dura. Mas uma hora o Senhor vai me honrar. Uma hora esse povo verá que eu sou autêntico, que eu sou de verdade, que a minha fé é genuína. E deve ser assim na nossa vida também. Se o Senhor nos colocou, nos cravou em um lugar para servir a Ele, se o Senhor me colocou na intercessão, eu vou servir na intercessão. É aqui que o Senhor me colocou, independente do contexto, das circunstâncias. Se o Senhor te colocou na música, se o Senhor te colocou na acolhida, se o Senhor te colocou aqui para limpar a igreja, você tem que vir aqui todo sábado só para limpar a igreja. Limpe com zelo, com qualidade, mas persista, não pare na primeira dificuldade. E Davi, uma outra característica dele é que Davi caiu em pecado. Salmo 51, salmo conhecido nosso, misericórdia. Davi vai fazer uma oração belíssima diante de Deus, porque Davi, já rei, já honrado, já empossado, já vencido todas as batalhas, todo poderoso, Davi se perdeu, matou Urias para pegar a mulher dele. Olha o quanto pecado grave, hein? Adultério, assassinato e traição. Ainda assim, o profeta Natan chega até ele e falou, ó, o que você está fazendo aqui é errado. Ele se arrepende verdadeiramente. E foi o único profeta, foi o único rei no Antigo Testamento que alcançou misericórdia de Deus. E Deus não retirou o espírito de Davi. Olha que lição maravilhosa que nós temos nesta noite. Por mais que nós tenhamos as coisas bem estabelecidas, por mais que nós já estejamos adaptados às nossas coisas, por mais que a gente já esteja caminhando com Deus depois de muito tempo, o Senhor quer falar para mim e para você nesta noite que não pare no seu pecado. A igreja nos deu para nós o sacramento da confissão. Arrependa-se, recomece, volte, não pare. Que muitas vezes o diabo lança para nós que nós somos indignos de servir a Deus. E ele joga na nossa cara porque muitas vezes a gente cai. E é um perigo da gente cair, desistir de Deus por causa do nosso pecado. Mas a palavra diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 38, quem nos afastará do amor de Deus? A morte, a perseguição, a dor? Nem eu posso me afastar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Esses dias eu tava vendo no Instagram não, era no Twitter. Aí estavam lá, repostaram uma mulher, colocou aqueles vídeos dela com aquelas fotos antes e depois, assim. Aí ela colocou a vida dela no mundão, ela era tipo dançarina de funk. Colocou a dançarina assim, com as roupas, né, indecentes e tal, aquela vida louca. Aí depois foi passando assim, ela sendo batizada, e ela pregando a palavra, e ela agradecendo a Deus pelo antes e depois dela. E a galera, assim, Twitter é um esgoto, né, só tem sujeira. Aí o pessoal, nossa, lá zerou a quilometragem, tá enganando, isso daqui não vai durar muito tempo. E muitas vezes é assim na nossa vida. O diabo joga na nossa cara, você não vai conseguir largar o seu pecado, você não vai conseguir largar o álcool, você não vai conseguir largar as baladinhas, você não vai conseguir largar a mulherada, a noitada. E quando o Senhor te chama e você aceita, você larga tudo isso porque descobre que o Senhor é superior a todas essas coisas. Mas depois a gente tem que conviver com o mundo e o diabo jogando na nossa cara que nós não somos dignos de servir a Ele. Ó, você é um pecador, ó, você que fez tudo aquilo agora, quer dar uma de santinho, que não sei o que, que não sei o que. É mentira do diabo. Se hoje você está vivendo isso na sua vida, renuncie a isso, abrace ao Senhor. Não importa quantas vezes você tenha caído, se você hoje está em pecado, se você hoje está em frangalhos, se você hoje já chorou em sua oração por não conseguir viver a Deus, não conseguir se dedicar, não conseguir amá-lo como você queria, não pare por causa das suas quedas, não pare porque o mundo tenha falado para você que você não é digno, que você é isso ou é aquilo. Você não é o que o mundo diz para você, você é aquilo que Deus diz para você. Amém. E eu gostaria de abrir a palavra mais uma vez, Mateus capítulo 5, abra aí comigo rapidinho, Mateus está fácil. Ah, Senhor, sobre Ti, sobre mim o Senhor será glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim o texto: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. O Senhor já nos disse a chave, é isso. Que sobre mim o Senhor será glorificado, sobre ti. Não importa se você falar, Cássio, eu não sou digno, eu sou pequeno, eu não sou estudado. Porque eu não sei ler, não sei pregar, não sei fazer isso, não sei aquilo. Não importa, o Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu. Inclusive nesta noite Ele me escolheu de maneira especial também. Não está nem previsto para pregar aqui. Mas o Senhor escolheu, eu creio nisso. Se eu não creio nisso, eu estou passando esses 10 anos aqui à toa, né? Se eu não acho que Deus, como Ele diz na palavra aqui em Mateus capítulo 5 mesmo, nenhuma folha cai da árvore assim, se não for da vontade do Senhor. Foi da vontade do Senhor que você estivesse aqui nesta noite. E Ele te escolheu, Ele me escolheu. Agora que sejamos luz para o mundo. Que as nossas boas obras os homens vejam e não nos glorifiquem, mas glorifiquem a Deus. Aí seja lá no contexto que você estiver, lá no seu cotidiano, seja luz. Ah, porque eu vou ser só luz aqui, porque aqui é gostoso, aqui a gente louva, eu faço tudo pela... Se vocês quiserem que eu canto também. Não, tá bom, não vou cantar. E aqui a gente ergue os braços. Mas e aí, quando a ribalta apaga... Quando acaba o teatro, acaba aqui, quando a gente come o pastel, vai para casa. E aí? Troca o louvor pelo sertanejo? Troca a palavra por, sei lá, horóscopo? O que será que ser? O que é? E aí? É luz ou não é luz? É luz ou é treva? É sim ou é não? É o quê? Que nós sejamos autênticos. Que nós sejamos verdadeiros. Eu creio ou não creio que o Senhor me chamou? Eu creio ou não creio que o Senhor é fiel? Eu creio ou não creio que o Senhor é poderoso sobre a minha vida para me transformar? Inclusive eu trouxe até uma lista aqui, que o Senhor Ele é poderoso para fazer. Lucas capítulo 19 vai trazer o texto lá de Zaqueu, um pequenino, um homem mais poderoso, mas era um publicano.
Era um homem odiado, assim como Mateus capítulo 9. O Senhor chama os dois. Primeiro Zaqueu, ele se interessa pelo Senhor. Quando ele sobe na árvore para ver o Senhor já estava debaixo da árvore e falou: Zaqueu, eu te chamei primeiro, pode vir, pode descer. Um homem que ninguém queria ver perto, que ninguém gostava, desprezado. O Senhor chamou ele, pois o versículo 10 diz: o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Lucas 19:10. O Senhor vem buscar, o Senhor vem chamar. Como Mateus capítulo 9, versículo 9, o Senhor chama Mateus e fala: vem e segue-me, pois não são os bons que precisam de médicos, mas sim os doentes. O Senhor chama esses. Que dia que foi, mano? Foi domingo. Domingo a gente estava na missa, aí, lá na missionária, hein, ô Igor? Missionária, São Francisco Xavier, na quebrada, aí eu olho para trás, quem tá lá? Uma autoridade, uma deputada federal. Aí eu olhei, militante, feminista, pró-aborto e os caramba. Eu falei: olha Zaqueu aí, Mateus. Aí eu olhei assim, falei: olha, na missa e tal. Depois aí eu comecei a julgar, né? Falei: pô, eleição pra prefeitura daqui a um ano, fazer uma média, né? Mas eu falei: vou seguir minha missa em frente. Aí eu ignorei ela, eu segui minha missa. E depois eu fiquei refletindo. Depois a gente conversou também. Que bom que ela estava na missa, né? Que bom que ela estava lá. Não sei os planos dela, não sei as intenções dela, mas é melhor que ela esteja na missa do que ela esteja lá no plenário. Inclusive, se ela quiser ficar na missa todo dia, é melhor ainda pra gente. Mas porque às vezes a gente entra pra igreja, a gente se converte, a gente se torna aqueles fariseus. Que, não, o digno sou eu, porque eu tô há 10 anos servindo, né, Mari? Eu recebo o Espírito Santo, eu posso vir na missa, eu é isso, eu é aquilo. Mas o Senhor veio para ela. O Senhor veio para ela. Quiçá ela se converta ali na Santa Missa e se torne uma boa deputada federal lá. Que a gente não pode fazer acepção de pessoas, ignorar as pessoas, é porque é do partido X, a gente não vai rezar. Muito pelo contrário. A Roseli estava lá também, não sei se ela viu. Estava lá também. Mas é isso. Nós fomos levantados para ser luz neste mundo. Ser luz para evangelizar, para pregar. E quantas vezes eu vejo na realidade onde eu vivo, lá na periferia, lá na quebrada, os meninos com a mais tenra idade começando na droga, com 10, 12 anos lá e falando palavrão, e é funk para lá e funk para cá. Se isso não cortar o nosso coração e não nos sensibilizar, acabou pra gente evangelho. Acabou pra gente grupo de oração, acabou pra gente retiro, acabou pra gente isso daqui, ó. Se a gente vem pra cá somente pra conseguir emprego, se a gente vem pra cá somente pra conseguir namorado, se a gente vem pra cá somente pra se sentir bem, é loucura isso. É melhor fazer uma sessão de coaching, de, sei lá, terapia. Não, mas isso daqui a gente crê que o Senhor vive está, a gente crê na nossa salvação eterna, a gente crê que o Senhor tem muito para nós, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que o Senhor nos quer levantar para coisas grandes, e coisas grandes que eu falo não é as coisas grandes deste mundo, mas é para perseverar na palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 16 diz: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o importante é prosseguir decididamente na pregação da palavra, no louvor, na adoração, na oração, na pregação, de insistir, de persistir, de anunciar. Foi assim com Paulo, foi assim com Mateus, que foi convertido e continua a pregar. Aliás, Paulo foi acho que o exemplo mais extraordinário que teve. Um homem perseguidor dos cristãos, um homem que não gostava, que matava em favor do seu Deus. Quando encontrou com Jesus, ele entendeu o que era Deus de verdade, e aí ele começou a não querer receber somente para si, mas também anunciar para os outros, para os menores, para os pequenos. Atos dos Apóstolos capítulo 16 diz que ele, Paulo e Silas, estava pregando e viu uma mulher com um espírito impuro. Chegou lá e ele falou: filha, você está liberta no nome de Jesus. Só que teve um problema, aquela mulher era a fonte de lucro para os seus patrões, porque ela adivinhava com o espírito maligno e seus patrões ganhavam muito dinheiro. Aí eles arrumaram para a cabeça, foram presos na masmorra, acorrentados, nus, pelados. Mas a palavra diz que meia-noite Paulo e Silas começaram a louvar e a adorar e a orar, a louvar, a adorar e a orar. As cadeias se quebraram, aqueles homens foram soltos e eles converteram inclusive os carcereiros. É para isso que Deus nos levantou. É para isso, é para salvar aqueles improváveis, aqueles que não tem mais jeito, que estão escravizados pelo mundo. Muitas vezes a gente olha no Instagram, a gente olha aquelas pessoas postando fotos com bebida na mão, postando foto com roupa indecente, e as pessoas com um sorriso, mas é um sorriso falso. E às vezes da gente se compadecer daquelas pessoas, a gente tem vontade de estar lá. Olha que loucura.
Só que é ilusão do maligno, e muitas vezes o diabo, como diz a palavra, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, anda ao redor de nós, procurando a quem devorar, resistir-lhes firmes na fé, e muitas vezes ele ronda a gente para querer nos devorar, e falar, olha como o mundo está bem mais legal, olha como o fulano é feliz, olha como o fulano sempre está com pessoa acompanhada, nunca fica solteiro, e aí talvez você esteja solteiro e fala, nossa, ó céus, ó vida, já cansei, 2 anos servindo ao Senhor, tá difícil, e aí você está empregado, aí você vê a foto dos outros viajando, com um copo de bebida na mão, você fala, nossa, que delícia, mas é mentira do maligno. Vale muito mais, mas muito mais mesmo, você está desempregado, solteiro, lascado mais com Deus, do que estar lá no mundo, empregado, ganhando milhões e milhões. Você não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Pois o Senhor é aquele que preenche os nossos corações. E quando Ele preenche os nossos corações, irmãos, aí é isso, sobre mim, sobre ti, Ele é glorificado. E quando Ele é glorificado, e quando a presença dEle vem, aí não há capeta, não há diabo, aí não há enfermidade, não há recessão, não há inflação, não há nada que impeça da glória do Senhor se manifestar em nossas vidas. Não há nada, pois o Senhor é poderoso. Ele é poderoso e quer fazer de nós essas tochas vivas, colunas de fogo, para sustentar a palavra dEle, vasos de honra, dignos de receber a palavra dEle, mas de uma maneira autêntica, genuína, verdadeira, que chega lá na segunda-feira, as pessoas falam assim, o que aconteceu com você? Você é o quê? É crente? Fala, não, eu sou católico, e do fervor ainda, receba! Receba! Toma! Que a gente tem que mudar aqui, igual Paulo, a metanoia, mudar a nossa cabeça, ficar louco, voltar ao primeiro amor. Eu, com 10 anos aqui, eu tenho que voltar lá no começo, quando eu era até chato, lembra? A gente só falava de Deus, só queria de Deus, era Deus abençoe, não sei o que, vai com Deus, e é palavra, porque o Senhor disse isso, não sei o que, até chato era, tá falando de futebol, mas o Senhor, será que, sabe, é isso, voltar ao fervor, porque esse é o sentido na nossa vida, porque a palavra diz em Mateus 25, 35, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. A gente pode vir aqui para buscar as coisas do mundo mesmo, materiais, e é bom, salutar, mas se for só isso, não vale a pena. Se for só isso, se não for para as coisas do alto, se não for para as coisas do céu, é perda de tempo, é entretenimento isso daqui. É só boa música, é só pessoas legais, mas se não for para mudar de vida mesmo, para viver a santidade, para buscar a santidade, né? Buscar de verdadeiramente, isso daqui é só passatempo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos adorar.